é o número. Então, se tem 20 de um lado igual, do outro lado tem que ter o 20 também, ok? Uhum. Na física, não. Além do número, a unidade tem que ser igual também. Por exemplo, quando tu vê uma equação básica do tipo sorvete. S igual a S0 mais VT. Né? A unidade aqui do S tem que, desse lado do igual, ou seja, né, tem que ser a mesma do outro lado. Então, como o S é uma distância, é medida em metros. A distância inicial, obviamente, também é em metros. Né? O cara pode estar na posição 20, mas ter saído da posição 10. Mas isso aqui, né? Será que isso aí tem unidade de metro também? Tem que ter, porque eu não posso somar metro com uma coisa que não é metro. Né? Não tem como eu dizer que eu tenho 1,80 m mais 50 quilos. Tipo, não tem nada a ver. Não dá para somar massa com distância. Bem, o que é velocidade? É metro por segundo. E o que é tempo? É medido em segundo. Então, quando a gente tem metro por segundo, que é a velocidade, multiplicado por tempo, corta. E acaba sobrando só metro, tá vendo? Então, de fato, quando tu tem uma equação da física, você sempre tem as mesmas unidades, sempre somando e dos dois lados do igual, tudo bem? Tudo bem. Então ele tá falando um monte de coisa aqui, caraca. Falou isso aqui. Vamos ver se daqui já dá para fazer alguma coisa. Tomando a expressão dimensionalmente homogêneo, o vestimento auxilia corretamente seu pai encontra para os expoentes MLT. Porra, cara. Chatinho isso aqui. Vamos aos poucos, então. Expressão adimensional. MLT não tem unidade. Massa, comprimento e tempo, provavelmente, mas vamos lá, né? Ele é então informado que na expressão abaixo descrita a grandeza B. Mas o que essas letras têm a ver com essas? Isso que eu não estou entendendo. B é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento de L. Do comprimento L. B é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento L. Então dá para dizer que B é 1 sobre raiz quadrada de L. Certo? Inversamente proporcional significa 1 sobre. Isso. Tá. É isso aí. Porque se fosse proporcional, seria igual a alguma coisa que multiplica L, ou raiz de L. Mas como é inversamente, né? A ideia de inversamente é o seguinte: se eu aumento L, eu diminuo B. Diminuiu bem. Quando tu divide por um número grande, né? A resposta vai diminuir. Se tu tem que dividir o teu dinheiro para 10 pessoas, vai ser mais do que se tu dividisse para 20 pessoas. Porque quanto mais pessoas para dividir, menos dinheiro. Né? A massa M ao quadrado, ela é proporcional. Não, peraí. Tá um português meio complicado. A grandeza B é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento L, a massa M e ao quadrado do tempo T. Ah, então não é só isso, né? Tudo isso aqui é uma coisa só. Então ela também é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa M, é isso? Não a raiz quadrada, a massa M direto. Tá. Ou eu estou entendendo errado, mas acho que é isso. Ok? Então B É isso mesmo. é inversamente proporcional a essa parada toda. Sabe-se ainda que a constante K é adimensional. Então dane-se a constante K. C é a aceleração angular. C é a aceleração angular. Pô, aceleração angular? Aí o cara quebra as pernas, né? Porque aceleração angular pode ser medida em ângulo. Vamos chamar de θ. Θ é um símbolo para ângulo, né? Θ por tempo. E, pô, vou ter que colocar tempo assim, um Tzinho, para não confundir com o tesão ali. Agora eu não sei se esse tempo T é o mesmo tempo Tzinho. Tá complicado, tá complicado. Mas deve ser o tesão também ali. Senão vai dar muita bagunça. Tá bom? C é o que ele falou aqui, né? Ó, aceleração angular. O que é aceleração angular? É a aceleração do ângulo. Né? Então, a aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Tipo a gravidade, não é 10 metros por segundo ao quadrado? Sim. Pois é. Só que é uma aceleração de comprimento, né?
A aceleração do ângulo é ângulo por segundo ao quadrado. Tudo bem? Faz sentido. Tudo bem. E D é o produto entre o ângulo plano e a aceleração centrípeta. Pô, os caras avacalharam nessa questão, hein? Mas eu acho que ângulo plano deve ser ângulo normal. Ângulo plano é ângulo normal. D é o produto entre o ângulo plano e a aceleração centrípeta. Caraca, que questãozinha para começar, hein? Ó, esse é o ângulo plano e esse é a aceleração centrípeta. Bom, ângulo por tempo ao quadrado. Qual que é a diferença da aceleração normal e a aceleração centrípeta? É a mesma coisa? Desculpa, pode falar de novo? A diferença entre a aceleração normal e a aceleração centrípeta. Como eu falei, a aceleração normal é uma aceleração para frente, né? Enquanto a aceleração angular é uma aceleração de ângulo, de giro. E a aceleração centrípeta? Então é isso, é aceleração de giro. Tá, entendi. Beleza. Muito bem. Aceleração centrípeta. Porra, agora que tu falou, né, cara? Porque a aceleração centrípeta é um negócio que acontece quando tem giro. Só que a gente mede ela com conta de aceleração normal, por incrível que pareça. Agora que tu falou. Putz, não tem ângulo aqui. Nossa, agora eu estou numa encruzilhada. Agora que tu falou, eu vou colocar L aqui. Apesar de aceleração centrípeta ser um negócio quando tem giro, e quando tem giro tem ângulo, né? Obviamente. Então, vamos deixar o L mesmo. Muito, muito bem observado, tá? Porque quando a gente acha aceleração centrípeta na segunda lei de Newton, normalmente ela é dada em metro por segundo ao quadrado mesmo. Mas às vezes não. Mas vamos deixar assim por hora. Tomando a expressão como dimensionalmente homogênea, o que ele quer dizer com isso? O vestibulando auxilia corretamente seu pai enquanto para os expoentes MLT? Caraca, velho. Tá difícil entender o que ele quer aqui, mas eu acho que ele quer que a gente substitua tudo que a gente colocou, tudo que a gente escreveu aqui nessa equação. Para achar MLT, né? Exato. Na verdade, não para achar o MLT, mas sim o expoente do MLT. O que Porque significa isso? eles vão ficar com determinados expoentes, né? Tá. Caraca. Barra pesada essa questão. Bem, o B tá ao cubo. Então esse cara todo aqui vai estar ao cubo. O C vai estar normal. Tudo isso vai estar dividido por 3D. Esse 3 não importa, sabe? A gente está tratando só de unidades aqui, tá bom? Uhum. Vamos brincar só com as unidades. Agora tu pode estar se perguntando, não vai ter problema o 3? Não vai, ignore ele. Não vai ter problema o K? Não vai, ignore ele também. Por que o K não vai ter problema? Porque ele é adimensional. Em algum lugar está dito isso. Ó, tá vendo? Como a gente está preocupado com os expoentes das unidades, então só vamos trabalhar com o que tem unidade. Tá bom, Gustavo? E tem alguma diferença, porque tá falando que o K é adimensional e tá falando que a expressão dimensionalmente homogênea. Então isso tira o K ou não? É que eu não entendi o que ele quis dizer com dimensionalmente homogênea, para falar a verdade. Eu não sei se ele está dizendo que não vai ter unidade. Sinceramente, não sei. Mas vamos resolver que dane-se, na verdade, isso aqui. A conta está aqui. O que a gente tem que resolver está aqui, tá? O fato de ser dimensionalmente homogêneo, a princípio, não vai mudar nada, tá bom? Agora, vamos levar ao cubo tudo que está aqui. Vai ficar 1 L 3 meios M cubo T sexta. Tetão T ao quadrado. Agora, a gente sabe, né? Eu não sei se tu lembra, mas existe uma regra de
existe uma regra de unidades, desculpa, de unidades não, uma regra de fração que me permite pegar a fração de baixo e multiplicar invertida. Sabe disso? Não lembro. Isso aqui é da matemática, né? Não é nem da física. Coisinha de fração, né? Se tem uma fração, tu pode fazer isso. Então dá para dar umas simplificadas aqui. Tipo, esse cara corta com esse, dane-se o θ, então. Esse t corta com esse. Vai ficar o que agora? O 1 em cima. Agora, L vezes L elevado a 3 meios, bases iguais somos expoentes. Como aqui tem 1, vai ser 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 é 5 meios, tá? Qualquer dúvida, faz a continha de fração aí. M ao cubo T a sexta. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Certo. E tem um probleminha, né? Nós temos, na verdade, aqui A ao quadrado. Então eu acho que ele está querendo pro A. Por hora, vamos passar esses caras tudo para cima? A ao quadrado vai ser igual a L menos 5 meios, M menos 3, T menos 6. Agora, quando a gente faz a raiz quadrada de todo mundo, vai ficar todo mundo dividido por 2, tá bom? Todos os expoentes dividido por 2. Por causa daquela regra potência de potência multiplica essas potências. Tem muita regra de potência aqui, né, cara? Eles gostam de cobrar isso nessa prova, hein? Fazer a raiz quadrada é a mesma coisa do que elevar a meio, né? Foi o que você tinha Exatamente. falado. Aham. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Tem que resolver essas continhas dos expoentes aí. A hora que faz isso, vai ficar L elevado a menos 5 quartos, M elevado a menos 3 meios, T elevado a menos 3. MLT a gente quer. Então, os expoentes do MLT são menos 3 meios, menos 5 quartos, menos 3. Será que tem uma resposta assim? Deixa eu pegar aqui. Opa, tem algumas coisas parecidas. Não é que eu consegui fazer alguma coisa? Resposta A. Cara, se for pra tu fazer essa prova e não souber a resposta, chuta A, velho. Porque tem muita resposta A, tu reparou? Tem. E aí, tu entendeu o que eu fiz? Eu entendi o que você fez, não conseguiria fazer sozinho. Depois eu vou dar uma revisada nisso. Caramba, Mas falei sem parar. Quer que eu vou dar uma revisão, tá bom? Acho que tá. fica bom agora que tu já viu o final da conta. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu guardar esses arquivos também, senão eu vou misturar tudo. Esses arquivos aqui são do Leonardo. Ó, o que a gente tem é uma equação que esses termos estão em função de MLT, massa, comprimento e tempo, tá bom? Uhum. E ele falou que esses termos aqui, eles têm uma relação com o MLT, não é direta. O B, por exemplo, é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, a massa M ao quadrado T. Ou seja, isso aqui. Note que eu não estou querendo uma resposta numérica, nem nada. Eu quero só conta com unidades, tá bom? Uhum. Até ele nem falou de qual é a unidade exata. Tipo, ele não falou se é segundo, se é ano, se é quilograma ou miligrama, né? Então a gente está só falando de propriedade física mesmo, né? Comprimento, tempo, etc. Beleza, esse é o B. Ele falou alguma coisa sobre o C ser aceleração angular. Então é ângulo por tempo ao quadrado. A aceleração é sempre pelo tempo ao quadrado. E D é ângulo vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. Porque como tu me lembrou muito bem, a aceleração centrípeta não é geralmente ângulo por tempo ao quadrado, que nem a aceleração angular. Tá, mas assim, eu não tenho ideia o que é aceleração angular, mas nessa questão não faz muito, não tem muita importância, né? Porque não. Não, só que tu tem que saber qual é a unidade de uma coisa e a unidade de outra, senão não ia dar a resposta Sim. certa. Só Tá. isso.
Eventualmente a gente fala sobre aceleração angular caso eles cobrem, porque normalmente é um assunto mais difícil, acho que eles não vão cobrar. Agora, tá aí. Então, B, C e D tá aí, a gente joga na equação. Tem que se preocupar com coisas que não tem unidade aqui? Não, por isso a gente vai ignorar o K ao quadrado e vai ignorar o 3. São coisas sem unidade, tudo bem? A gente está só fazendo conta de unidade, porque é o que o problema pede, o expoente do M, do L e do T no fim da conta. Tá. O produto entre o ângulo plano é o ângulo vezes a aceleração, que é o L sobre o T2, T ao quadrado. Tá, beleza. Isso. Aí joga tudo na equação, veja, isso aqui, cara, é isso. Tá bom? Com as coisas substituídas já. Se tivesse jogado o K aí no meio e tivesse feito 3D, ficaria mais difícil, mas teria o mesmo resultado? Ou ficaria uma... É que, tu não, é que assim, tu não pode jogar o K e o 3, porque eu tô fazendo uma conta só de unidades. E Então o eu só tenho K... que jogar o que tem unidade. O K não tem unidade, o 3 também não. O K não é tipo, K não é, sei lá, quilogramas. K é só K, é uma coisa sem unidade. E isso a gente sabe porque ele disse que é adimensional. Exato. Tá. E o 3 também é um número, né? Então não tem unidade. Mas se tu colocasse, por exemplo, 3 e K aqui, é só no final tu lembrar que eles não têm unidade, eles não vão fazer diferença nenhuma na conta, tá bom? Sim. Iria aparecer eles no final, mas a gente só quer saber o expoente de... Sim, eles iam aparecer assim, ó. Não ia servir de nada. Certo. Beleza. Aí a gente faz algumas simplificações e nota que ele estava querendo alguma coisa sobre o A, não sobre o A ao quadrado, né? Então por isso a gente tinha que jogar tudo para cima. A gente quer o expoente do L, não do 1 sobre L. E aí você fez 2 vezes a inversão, né? Ao invés de usar a raiz, você elevou a meio. Isso, e daí a gente lembra aqui, potência de potência multiplica as potências. Sim. Então Aí deu fica isso. menos 5 meio vezes meio, menos 3 meios vezes meio, menos 3, quer dizer, menos 6, desculpa, menos 3 vezes meio e menos 6 vezes meio. Tá, beleza. Tá, deu para Show, entender, vamos sim. lá. Eu vou no banheiro rapidinho, um Sem segundo. problemas. Pronto. Vamos para a próxima. Tomara que a próxima. Ah, a próxima você tem que dar uma tentada, tá? Essa aí eu até entendo a gente nem começar, mas essa aqui tá razoável. Dá uma lidinha aí, por favor. O modelo de uma locomotiva é construído com dimensões lineares 25 vezes menores que as dimensões do original. Tá. E de um material cuja massa específica volumétrica é 1/3 da massa específica do material com que será construída a locomotiva. Admita-se invariável aceleração gravitacional local. Sabe-se que a velocidade escalar média da locomotiva é 100 km por hora. Pode ser afirmado corretamente, então, que a velocidade escalar média do modelo varia em km por hora. Bom. Bom, tem que calcular a velocidade do modelo, né? É. O que é velocidade escalar média? A velocidade da escala, né? Faz sentido. Isso.
ela é 25 vezes menores e o material cuja máxima é 1/3 da massa específica. Então, se fosse só 25 vezes menores e fosse 100% da massa, a mesma massa, ela... Pera, é que a dimensão linear, né, é 25 vezes menor. A dimensão linear muda alguma coisa na velocidade? Dimensão linear. Ah, É o bem, comprimento é da que tu tem que locomotiva. pensar no comprimento, né? Tipo, sim. Não muda a velocidade, mas muda outras características aí, né? Ou será que não, né? Porque a gente está falando de energia gerando movimento, né? Sim, mas a velocidade é o delta... A velocidade é o delta, a distância, né? Que é delta o que mesmo? Delta x, Delta, deslocamento, por delta t, delta x por delta t. tempo, né? Uhum. Só que aí entra outra equação, né? Que é da massa. A gente fala sobre tem que falar da aceleração ou não? É, vai ter uma aceleração gerando um aumento de velocidade a princípio, né? E essa aceleração vai ser maior porque ela tem 1/3 da massa específica. Ou não necessariamente. A velocidade máxima talvez... Nossa, né? É aquela velha história, né? Se tu soltar um elefante ou uma pena da Torre de Pisa, se não tiver resistência do ar, os dois caem ao mesmo tempo, né? Sim. E aqui tá falando que é invariável a aceleração gravitacional local. Mas ele não está falando sobre que tipo de energia vai movimentar essa locomotiva. Pois é, eu tô achando muito estranho esse enunciado. Porque se for, por exemplo, uma locomotiva normal, feita de ferro, feita de todos os negócios, uma locomotiva que é 25 vezes menor, é numa escala 25 vezes dá quanto por cento? A questão Da... vai ter uma força empurrando as duas, né? Se for a mesma força, quando ele for empurrar mais leve, vai aumentar a velocidade, né? Essa é a questão. Vai aumentar mais do que a... A pesadona, né? Que nem tu tentar Exatamente. empurrar um bebezinho e tentar empurrar uma parede. Então vai. Exatamente. Agora, se o modelo de locomotiva tiver um próprio motor, não tem como fazer essa conta, porque a gente não sabe a força desse motor, a gente não sabe a potência. Mas tudo bem. A ideia é atrás disso que eu te falei, tá? Da questão da força. Lembre que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Certo. Tá, Daí tu vai ter uma força então, nessa primeira ali e vai ser a mesma força na segunda. Só que como a segunda é mais leve, né? Agora, quão mais rápido vai ficar, né? Essa é a questão. Ele tá assim, querendo. se ela é 1/3, teoricamente seria Não, a densidade é 1/3, né? Só a que ela tem densidade. 25, ela é 25 vezes menor, né? Sim, Cuja massa específica volumétrica é 1/3 da massa específica do material que será construída a locomotiva. Então, tipo, a gente pode dizer que massa, né? Massa é sempre volume vezes densidade, né? Bem, essa pode ser, por exemplo, a massa da locomotiva. Agora, a massa do modelo, né? O que falaram para nós sobre o modelo? O modelo ele é 25 vezes menor, né? Que a locomotiva. certo. E a densidade é 1/3 do que vai ser a da locomotiva de verdade, certo? Tudo bem? Pera, densidade é massa Densidade e volumétrica? massa específica é a mesma coisa, desculpa, não te falei. Tá, beleza. É isso aí. Então a gente vai ter que a massa da locomotiva ela vai ser
Bem maior, né? Aqui quanto que é 25 vezes 3? 75. Então, a massa do modelo, ele é a massa da locomotiva dividido por 75. Em outras palavras, eu posso estar viajando porque, sei lá, as respostas estão meio esquisitas aqui. Meu, faz sentido essas respostas aqui. Como é que a resposta, como é que a velocidade da locomotiva vai ser menor? Para mim tinha que ser maior. Mas então eu acho que já que eu posso ter interpretado errado aqui, é pegar esse 100 e dividir por 75, tá? Se bem que não vai ter nenhuma resposta ali. Porque, meu, pra mim é isso, né? Não tem outra forma aqui. Mas a velocidade não teria que ser maior do que a da locomotiva? Pois é o que eu tô falando, mas todas as respostas ali estão menor. Esquisito, né? Uhum. Dimensões lineares 25 vezes menores que a dimensão do original de material, cuja massa específica volumétrica é um terço da massa específica do material com que será construída a locomotiva. A menos que quem tenha um terço da massa específica seja outra locomotiva. E tem um terço da massa específica. Do material com que será construída a locomotiva. Qual locomotiva? Tá uma merda entender esse problema aqui. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Até porque quem diz que essa coisa tá sendo acelerada mesmo? A velocidade pode estar constante, sei lá. Tá muito mal Sim. explicado isso aí. Pô, tô começando a ficar pistola. Não entendi o problema, velho. Me desculpa. Tá muito ruim aqui. Melhor a gente ir pra outro. Quais são as opções? É tudo uns números menor. Esses aqui, ó. Bem menores, no caso, né? É. 1/4 da velocidade, 1/10. A ver, né? Não tem nada a ver. Quanto é 100 dividido por 75? É 1,33333. Não, também não. A menos que, de repente, a massa do modelo seja mais densa. O modelo seja mais denso do que a locomotiva original. Então, daí Mas não é isso que inverter. tá escrito, né? Minha interpretação é o contrário. É, sim. Agora, se for, né? Daí. Porque fala, o modelo da locomotiva é construído com dimensões lineares 25 vezes menor que a dimensão do original. E o modelo é construído com um material cuja específica volumétrica Aí é dá um 12. terço da massa específica do material. Só que não tem a resposta 12. Tem 12,5, mas não tem 12. Porque ele fala que o material cuja massa específica é de um terço da massa específica do material com que será construída a locomotiva. Essa frase tá mal escrita. Porque do material com que será construída a locomotiva. A locomotiva original já está construída. As dimensões do original. Então, assim, o modelo, ele ainda vai ser construído. A locomotiva normal, acho que já está construída. Então, até faz sentido ser vezes 3 ao invés de ser dividido por 3. Mas está mal escrito. Talvez essa questão tenha até sido anulada, porque não dá Sim, para parece que foi um entender. analfabeto escrevendo essa merda, tá louco? Mas daí, se fosse vezes 3, ao invés de dividido por 3, será que daí algum resultado que está dentro Justamente, vai dar 12,5, né? Só que a resposta é 12. Quer dizer, tem 12 lá. Não tem 12,5, né?
Peraí, essa aí é de que ano? 2021? 2020/1. Essa é 2020? É de física, né? É. Essa é a questão 55, né? É. 55. Peraí. Tem 12,5. Sim, foi o que eu falei. É. Tem 12,5, mas a resposta que eu achei foi 12. A resposta certa é 20. É. A resposta no gabarito é 20. Não tenho ideia por quê. Pode crer. 20, pois é, não tenho ideia também, tá meio estranho isso. Porque se for fazer 5 vezes dividido 25 vezes menor, né? Não faz o menor sentido. 1/3. Não, a proporção fica 1 sobre 75 mesmo. Uhum. Para ter 20 é 1/5, né? É. Como que ele chegou a 1/5? Como que ele chegou a 20%? Pois eu não tô entendendo também, porque é muito diferente de 5 aí, né? Bom, vamos para a próxima aí. Que droga, velho. Queria ajudar nessa questão aí, mas não tô entendendo bulhunfas. Fazer o quê? Vamos pra próxima. Pô, eu achei que essa ia ser a fácil, hein? Tu ia conseguir fazer sozinho e tal, nem eu consegui. Eu sou um bosta. Que professor é esse que não sabe nem avaliar a dificuldade de uma questão? Que merda. Tomara que tenha sido anulado. Pra amaciar meu ego. E aí? Dá uma lidinha nessa questão. Isso aí tem a ver com força de mola, eu acho. Ou energia de mola. Putz, eu não lembro nada, mas vamos lá. Massa 30 quilos. Comprimento 4 metros. Está apoiado em ponto A. Um plano horizontal rugoso e é vinculada pelo ponto C a 1 metro do topo da barra. Não tenho ideia o que é esse A apóstrofe, o apóstrofe A. O apóstrofe A? O apóstrofe A? No topo da barra, a mola. Ah, deve ser uma mola, né? Tá, beleza. Há uma mola de constante elástica K. E há uma mola de constante elástica K. A mola. Parece meu sobrinho falando. Tá. Sabe-se que o campo gravitacional local tem módulo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração gravitacional normal, né? Sim. E que o sistema encontra-se em equilíbrio quando θ é igual a 45 graus. Tá. E a mola tem sua extensão máxima de 20 centímetros. Isso é quando a mola está completamente esticada, né? Não quando Isso. ela está em equilíbrio. Não quando ela está em repouso, né? Digamos assim. Equilíbrio é quando ela tá normal, né? Então, a É, 45 graus é o normal dela. e Extensão daí, máxima vai ser quando o X máximo, mas deve ser o X máximo da mola, né? A mola vai se esticar reto, né? Isso é difícil de ver pelo desenho, né? Mas eu acho que a mola vai se esticar reto, entendeu? Ela vai se sim. esticar assim, não vai esticar para baixo. Com base nos dados fornecidos,
posso afirmar que o valor de K, isso é quilonewtons por metro? Isso é a unidade da mola, que normalmente é newtons por metro, mas aqui tá quilonewtons por metro, isso mesmo. O valor de K, ele quer saber o valor de K é a constante elástica. Isso, Tá. ele quer saber a constante elástica, e daí tu tem que lembrar uma coisa, né? Força de mola é Kx. Talvez precise da energia da mola também, não sei. Kx quadrado sobre 2, mas eu acredito que a resposta está aqui. Vou tirar essa. Mas daí ele deu o X máximo, né? Ele deu o X máximo da mola. A extensão máxima da mola vai ocorrer quando o X é 0,20, exatamente. Outra coisa que tu pode lembrar também é que força é massa vezes aceleração. Então, sei lá, massa vezes aceleração, se a única força que está agindo é Kx. Mas não é, né? Ou é, não sei, porque tem a força peso, na verdade, né? Tipo, quem que a gente tem aqui nesse problema? Tem a força peso Mas o e que que tem a força tiraria, da mola, né? o que que tiraria esse sistema de equilíbrio? A gravidade ou alguém que vai lá e coloca o dedo, entendeu? Uhum, bem. Porque Porque a questão é a seguinte, se tu começa a acionar uma gravidade do nada, imagina, tem um botão para ligar a gravidade. O sistema estava em equilíbrio, né? Sem a gravidade, vamos pensar assim, né? Eu acredito. E daí com a gravidade ele vai começar a ser puxado, né? Que a barrinha quer cair, certo? certo. Eu acho que é isso. Porque ele não fala de nenhuma outra força que atua além da gravidade. Isso. Então tem que partir do tá. Então vamos ver. E se só tem força, peso e gravidade, né? Eu acredito que seja isso aí. Então a força é Kx. A força de mola é Kx. E a aceleração que você fez, né? O de baixo é o que é Se mesmo? está em equilíbrio, a aceleração é zero, né? A questão é essa. Sim. Mas daí quando sai de equilíbrio, Quando sai do equilíbrio, ele vai supostamente ter uma aceleração, mas o que acontece é que meio que tu não pode dizer que é uma aceleração. Tu não vai pensar desse jeito. Pode pensar desse jeito. Porque se for pensar desse jeito, vai ter aceleração sempre. O que acontece em uma mola, né, cara, é uma coisa mais ou menos assim, ó, para aceleração. A aceleração ela muda sempre, entendeu? Então tu não pode associar uma aceleração constante que nem a segunda lei de Newton. O máximo que tu tem para fazer é isso aqui, mg igual a kx. Tu vai ter que dizer que toda variação de x que ocorre na mola está associada com a força da gravidade. Mas tu não vai essencialmente achar uma aceleração, porque tu não vai procurar qual que é a aceleração de como esse negocinho se mexe, né? Isso não é interessante aqui. O interessante é achar o K, entendeu? É o que tu quer. bom, a gente tendo a massa, que é 30 quilos, dá para Temos a fazer massa, é isso. dá Temos pra o fazer esse G e MG temos igual o a X, KG. né? Ah, Isso. O problema é que ele falou de um tal de L, né? LDs. o comprimento. Esse é L. Mas isso influencia alguma coisa? Estou a pensar sobre isso. Porque, tudo bem, o deslocamento da mola, eu acho que é um deslocamento horizontal. Mas é meio bizarro prender ela horizontalmente, né? Porque a gente sabe que ela vai, tipo, esticar, mas ela vai para baixo, entendeu? Sim. Do mesmo jeito que Agora, o teta lá embaixo vai diminuir o teta diminui. e E a aqui é o mesmo mola, teta, né? é, o teta diminui, O teta então ali é o mesmo. o teta de cima também diminui.
Então a mola não Isso. fica mais 180 com a parede. Mas será, cara? Porra, aqui fica com... Porque se tiver que considerar a mola não 180 com a parede, complica muito, cara. Complica muito, muito, muito. Tu vai ter uma outra. Nossa, comparar essa prova com a outra lá é absurdamente diferente. Tá muito pior essa aqui. Muito pior. Caraca, eu tô até com medo dessa prova aqui. Daí tu vai ter mais ou menos isso, né? Ah, e aqui vai ter o tal do delta X ali, o X máximo, né? Vai ser a mola na posição normal mais o X máximo. Esse é o X máximo. Será que a gente não tem que descobrir o X do equilíbrio? Mas o X. Não, não tem como descobrir isso. Tem como descobrir uma diferença só, mas isso não é importante, né? O X do equilíbrio é zero, essa é a questão. O X que entra aqui é Não, sempre mas o X com a variação, entendeu? esse X é a extensão da mola. Isso, exatamente. Esse X é a extensão. Então o X equilíbrio não pode ser zero. Não, o X do equilíbrio é zero. O X do equilíbrio é sempre zero. Porque a força da mola no equilíbrio é zero. Então o X tem que ser zero. O X do equilíbrio é sempre zero. Bem, vamos ver se jogando as coisas aqui já não sai, né? 30 vezes a gravidade, que é 10, dividido por x, que é 0,2. Isso vai ficar 60. 600 dividido por 2, 300. 300 newton por coulomb, por metro. Que dá 0,3. Não, dá 3. Não, 0,3, né? Kilonewtons por metro. É 0,3. Será que não tá fartando alguma coisa aí, não? Massa gravidade dividido pelo 0,2. Não, mas pera, não é nem 300, né? Ali é 300, só que vai ser 300 dividido por 2 vezes 10 na menos 1. Então é 3.000 dividido por 2, que é 1.500. Mas não tem 1.500. Mas tem 1.000 e tem 2.000. Que merda, hein? É um dos dois. Agora tem que usar essa coisa da extensão aí, que tá difícil de entender, cara. A extensão máxima. Barra da figura. Homogênea. Caraca, velho. Meu, a prova ontem foi muito fácil. Tá Sim. difícil de entender as perguntas, sabe? Vai ser difícil essas contas, mas a pergunta tá difícil. O sistema encontra-se em equilíbrio quando o θ é 45. A mola tem extensão máxima quando o sistema está em equilíbrio, ou a mola tem sua extensão máxima quando o sistema não está em equilíbrio? Não tá. Quando ele tá esticado. Quando ele está esticado, está em equilíbrio ou não? É que quem estica é a força-peso, né? Então, tipo, uma vai ser sempre igual a outra, entendeu? Essa é a Sim. questão. E daí entra em equilíbrio? Isso, de certa forma, tá sempre em equilíbrio, né? Sim. E está em equilíbrio quando está no X máximo. É, em qualquer momento, incluído o X máximo.
Será que não entra o L em nenhum outro lugar? Pois é, mas é que eu não tô vendo como, né? Tipo, daria pra encontrar alguma coisa a ver com o L aí, com certeza. Com Porque, 45 graus também, né? E daí dá uma esticada ali, dá meio pra encontrar um triângulozinho, né? porque no desenho parece que ela já está em equilíbrio, para o θ ser 45 graus. Uhum. E no equilíbrio a mola tem a extensão máxima, correto? A extensão da mola varia de 0 a 0,2. Meu Deus, o que que tá acontecendo? É que eu acho que o. Não sei. Merda, cara. É que tem como ser outra coisa isso aqui. Se ele está dando esses ângulos retos e esse 45 graus, será que não tem que fazer alguma coisa Onde entra o L, né? Onde entra essa desgraça desse L? Será que entra em encontrar qual é o ângulo? Deve ser x vezes o cosseno desse ângulo. O ângulo da rotação, entendeu? O delta ângulo, vamos dizer assim. Ou seno, né? Porque, pô, porque daí aqui, né? O que tá acontecendo? Esse negócio preto aqui. Pô, não sei, velho. Não sei. Desculpa, não sei. Tu tem resolução dessas coisas, hein? Resolução não, mas eu tenho como descobrir a resposta. Mas a resolução não. Acho que não vai ajudar, mas beleza. Pô, vou pegar meu copo de café, senão eu vou continuar burro o resto da aula. Só um segundo. Beleza. Se fosse pra chutar, eu diria que é 2, tá? A D, 2 ali. Tá, eu achei aqui a resolução Ah, é? Manda aí, por favor. no objetivo. Peraí. Que eu estou em outro computador. Daí, depois eu até te mando a da questão 55 também, para ver se foi anulado ou não. Mas é sim. Dois a resposta? A resposta é E. É 1? É Nossa, um, tá eu menos do que. te mandei no WhatsApp agora. Vou ver. Tá, como é que eu faço aqui? Tu me mandou. Eu acho Deu que é pra... 56, né? Isso. É, 56. Ó, cara, porra, nada a ver, cara, viu? Ele continuou reto. Porra, não é isso que acontece na vida real. Massa da barra PMG, né? Foi isso que você fez. Comprimento da barra. Daí o H AC
O problema é que a gente tentou pegar um negócio que não era reto, né? Olha só. Olha o nosso aqui, o cinza. Uhum. O dele é reto. Não... Falei que ia ser esse o problema, lembra? Uhum. É complicado. Se eu soubesse. Para o Devia ter equilíbrio, dito, tipo, no enunciado, considerando que a mola vai continuar horizontal. Tipo, entende? Porque no mundo real não é isso que vai acontecer, né? nossa, a da locomotiva a resposta tá diferente do gabarito oficial. Ô, louco, como assim? A resposta do objetivo está diferente da do gabarito oficial. Que bom que a gente não perdeu tempo naquela. Né? Eles calcularam como as dimensões lineares da locomotiva são 25 vezes maiores, a distância percorrida também será 25 vezes maiores, e como o tempo é o mesmo, temos ΔS da locomotiva igual a 25 ΔS do modelo, então ΔS da locomotiva dividido por ΔT igual a 25 ΔSM sobre ΔT, velocidade da locomotiva igual a 25 vezes velocidade do modelo, 100 igual a 25 VM, Esse velocidade argumento foi a maior merda que eu já ouvi na minha vida. Velocidade Como assim do ele vai modelo dar é 25 vezes mais? 4 km por hora. Porra, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido absoluto nenhum. Então pensa comigo, coloca uma Ferrari e um trem, um na frente do outro, os dois à mesma velocidade. Não tem diferença. O trem é trocentas vezes maior que o Ferrari, mas os dois vão chegar. Não vai fazer diferença. Tamanho. Não, ele está falando que a dimensão da locomotiva, né, é 25 vezes maior, a distância também é 25 vezes maior. Não, Então, faz sentido. como o tempo é o mesmo, a velocidade é 4 km por hora, ao invés de 100 km por hora. Entendeu? Que viagem. Até a resolução fez um pouco de sentido para mim. E essa aqui da molinha sai fácil. Agora é fácil eu dizer, né? Mas sai fácil se a gente considerar o negócio horizontal mesmo. Uhum. Só isso. Daí, quais são essas fórmulas que eles usaram aí? Bem, aqui vamos partir do que ele fez, né? Ele mexeu um pouquinho, mexeu aquele 0,2 aqui, né? E beleza. Então, o que acontece é que temos todas essas coisas aqui. O que Força que é peso esse? que acha. Esse P é Oi, peso, né? peso, isso. O comprimento da barra é 4. Tá, onde que isso entra aqui? No M. H, que é a altura que esse negócio tá, é AC vezes o O seno seno do de ângulo. θ. É verdade. Porque esse tamanho aqui é igual a esse. Certo? E esse aqui é o cateto oposto do ângulo θ, certo? Certo. Então, por isso que é o H. E ele fez 3 vezes o seno de 45. Mas quem é 3? De onde ele tirou 3? AC é 3? Onde que tá escrito isso? Tipo, ele tirou um dado do rabo aqui, velho. Não tem 3 em lugar nenhum do bagulho. Que é isso, cara? Ele tirou 3 do nada, velho. Ele falou, bem, de certa forma, ele falou que a hipotenusa é 3, mas a barra é 4. A barra mede 4. Tinha que ter 4 aqui, então. Não 3. Ah, 1 metro do topo da barra. Claro, claro. Eu que tô falando merda, desculpa. Aqui é 1. Isso, tá Eu certo. nem li esse cara, esse 1 metro ali. Desculpa. 1 metro do topo da barra. Aqui, então beleza. Então aqui é 3, isso aí. Daí sai fácil, daí sai a hipotenusinha, né? Então aqui é 3M.
se nós temos a hipotenusa e nós queremos o cateto oposto e nós temos o ângulo, é fácil, né? Seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Daí, se tu isolar, vai ficar desse jeito. Né? Se tu isolar o que tu quer, que é a alturinha ali, né? Que ele chamou de H. Não confunda H da altura com H da hipotenusa, tá? Agora, por que isso aí é interessante? Porque com esse aí a gente pode encontrar qual que foi o deslocamento da mola, né? Bem. Caraca. D é essa distanciazinha horizontal que a mola se mexeu, pelo que eu entendi. E ele está dizendo que foi L sobre 2? Vezes cosseno de 45. Porque o centro, ele fez a conta pelo centro de massa, que está na metade da barra, já que a barra é homogênea. Nossa, não pensei que tinha que fazer a conta com o centro de massa. Nossa. Cara, esse problema aqui não é nem um pouco trivial. Porque se usar o centro de massa, a mola fica reta, né? Mas a mola não está presa no centro de massa, né? É. Então acho que não tem muito a ver isso. Mas tá. Quem está caindo é o centro de massa, né? Esse é o ponto. Quando a gente tem um problema de força-peso e tal, quem cai é o centro de massa, né? Então tudo bem até aí. Mas mesmo assim meio bizarro. Então, D, a variação D, ele está pensando só na variação do seno de massa, cosseno de 45. Ele quer saber quem é esse D aqui. Com ele parado ainda. Tá, cadê o resto da conta? Aí ele achou a força, né? Essa é a questão. A força que eu estava usando não é a força verdadeira, então. É FH igual PD. FH igual a PD. Que isso significa o quê? F é o que a gente quer. F vezes H igual a PD. Porra, ele não usou nem força, ele usou torque. Meu senhor. Ele usou torque, cara. Nossa. Caraca, por essa eu não esperava. E ainda tem o F, a lei de Hooke. F igual a KX máximo. Tudo bem. Isso aí é para encontrar qual que é o K, né? Daí a força que está agindo sobre ele é devido à força da mola, né? Só que ele usou uma coisa, ele usou uma coisa muito interessante, né? Esse negócio poderia girar, concorda comigo? Sim, ele só não gira porque tem a mola. Ele não gira porque tem a mola. E quando uma coisa não gira, qualquer coisa na física, quando não gira, é porque o somatório dos torques é zero. Tá. Torque é uma força que faz as coisas girar, basicamente. E torque é força vezes a distância que tu tá aplicando essa força do centro de massa. Então, como ela não gira, é por causa que tem a força da mola e a força peso se cancelando, né? A força peso age no centro de massa. Tá. E a força da mola age no ponto C. C. Quando a gente faz o torque, é sempre em relação ao eixo de rotação, que no caso é o ponto A. Né? Porque se ele fosse girar, giraria em torno do ponto A, certo? Uhum. Que nem a nossa porta gira em torno daquela manivelinha lá, sei lá. Então, por isso que FH. Porque F é a força da mola, H é a distância da mola até o eixo de rotação. Entendi. Por isso que ele colocou usando o A como polo. Exato. Polo de. Ou eixo, né? Eu acho que a palavra eixo seria melhor. P vezes D, que é a força peso, distância ao eixo de rotação. Que é esse D aqui. Né? Que é a distância do eixo de rotação para o ponto central da barra, né? Isso. A questão é que a gente tem que tomar uns cuidados. Quando é torque, tem que tomar tanto cuidado. Por exemplo, a força peso é uma força vertical, né? Uhum.
Por isso que eu coloquei a distância vertical. É isso? Nossa, tô até perdido já. Não. A força... Nossa, é o contrário. A força da mola é uma força horizontal. E a Não é mesmo? força-peso é vertical. Isso. Então, como é uma força horizontal e como o torque é, vamos dizer assim, mais ou menos força vezes deslocamento vezes o seno do ângulo, então por isso que o seno do ângulo ele é 1, né? Quando o θ é 90. Certo? Então a gente está pegando a distância que é perpendicular à força, por causa dos 90 graus do seno. Então, como a nossa força é horizontal, a gente tem que pegar essa distância H aqui. Agora, como a força peso é vertical, a gente tem que pegar a distância D, que é a distância horizontal até o eixo de rotação, entendeu? Entendi. Puta que Nossa, pariu, eu que questão. jamais conseguiria fazer, eu Não, nem jamais eu conseguiria consegui. resolver essa questão. Eu também. É que eu vim totalmente despreparado, pensei que era outra coisa. Pensei que ia ser o mesmo nível de ontem, então eu ia ficar o dia todo olhando pra isso. Não, mas tem que ser uma saída fácil. Não era. Eu acho que essa questão deve ter pego muita gente desprevenido, né? Porra, muito difícil essa questão, cara, muito difícil. Cheia de detalhes, a parte do torque aqui. Nossa, torque. Ontem a gente nem chegou perto de torque. O pior é que só tem 18 vagas no curso que eu quero. Então, assim, eu tô realmente esperando que não tenha 18 pessoas, mas melhor Ah, que é preparado. isso? Tu consegue tirar nota pra passar. Tá estudando pra caramba, que é isso? Para fazer sua escova progressiva, procedimento que já esteve em moda para as pessoas mais vaidosas, Jéssica está sentada na cadeira do salão, com o rosto a 1,4 metros do espelho plano, EP, e vertical. A sua hair design, tá errado, seria hair designer, né? Mas tudo bem. A sua hair designer, cabeleireira de salões elitizados, meu Deus, está posicionada a 60 centímetros mais distante. A 60 centímetros mais distante, isso aí. Tá, do espelho que sua cliente. Ah, tá, a 60 centímetros mais distante do espelho que sua cliente. Isso, é Então tipo quando a gente vai no barbeiro, né? A gente fica na frente e o cabeleireiro atrás, né? Não sei, mas é que pra mim ficou estranho, assim, a 60 centímetros mais distante. Então é Ah, possível afirmar corretamente que a distância entre a imagem da hair design fornecida pelo espelho plano e Jéssica vale em centímetros. Tá. isso aí me parece ser um pouquinho mais fácil, só que tu tem que entender aquele basications lá de Espelho, espelhos, né? né? É. Uhum. Bom, então vamos lá. Só que o espelho é plano, né? É, não é côncavo nem convexo, então ele só dobra, né? Dobra não, é a mesma coisa, é como se fosse vezes 2, né? Então, Aham. se a Jéssica tá a 1,4, bom, tem espelho, a Jéssica tá a 1,4 e a hair design tá mais 60 centímetros. Então podemos dizer que a hair design está a 2 metros do espelho. É possível que a distância entre a imagem fornecida, a imagem da Jéssica está a 1,4, então ela está a 3,4 metros. É isso? Ou eu fui muito rápido? 3,4? Temos essa? 3,4. Eu corri, pulei alguma coisa ou é Não, mas isso mesmo? a tua dedução é toda desse jeito que faz mesmo. Não sei se eu fui muito rápido e talvez pulei alguma etapa. Mas ó, a hair designer está 60 centímetros da Jéssica, então ela está a 2 metros do espelho. A imagem da Jéssica está mais 1,4 metros para dentro, então é 2 metros mais a imagem dela, que é 1,4. Isso, tem essa soma. E aí deu 3,4 metros. Em centímetros, 3, Deixa eu pegar aqui se tem essa opção. em centímetros, 3.400. Não, 340. 3.400. Tá, a moça tá tipo a 2 metros do espelho, então, certo? Certo. A distância entre a imagem da hair designer
a distância da imagem da Hair Designer vai estar Ah, não, 2 não. metros. Não, tá. Eu achei que fosse a imagem da Jéssica. Tá, Não, espera. Deixa eu rever o final. É tudo possível bem, vai falar lá. aqui. A distância entre a imagem da Hair Designer e Jéssica, tá? Então, a imagem da Hair Designer, ela tá a 1,4, 2, 3,4 também, não é? Não, peraí. A imagem da Hair Designer tá mais 60 centímetros. Então é 2 metros para lá, 2 metros para cá. A A Hair imagem está Designer 2 metros atrás do espelho, né? e então da Jéssica tá 2 metros mais 1,4, que é a distância Exato. da. Então é 3,4 também. 3,4 também. Então 340 centímetros também. 340 centímetros, isso aí. Que é a resposta Porque D. eu tinha feito a conta da a imagem da Jéssica vista pela Hair Designer, que também é a mesma distância. Uhum. Eu me confundi aqui, mas no final eu ia errar, mas eu ia acertar. Mas se tu fizer o desenho, fica bem fácil. Eu fiz, mas é que eu li muito rápido e daí eu achei que fosse a distância entre a imagem da Jéssica para Hair Designer. Eu entendi o oposto, entendeu? Certo. Às vezes isso me confunde. Tenho Beleza. que ler com mais calma o enunciado. Essa aqui, 1000 vezes mais tranquila que a outra, né? Foi um desafogo aqui. Infinitamente mais tranquila, né? Opa, termo às vezes pega. Termo às vezes pega. Não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Eles gostaram de trocar o M por apóstrofo, né? Deve ter dado algum erro de diagramação, alguma coisa. Não é possível. Ou lá eles falam uma língua que a gente não está acostumado. Dialeto hindi bizarro. A segunda lei da termodinâmica afirma em sucintas palavras que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura abaixo revela como funciona uma máquina térmica. A fonte quente, o calor da fonte quente, o motor, o calor da fonte fria, a fonte fria, o motor, dá trabalho. Considerando-se que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ e que a parte energética rejeitada para a fonte fria valha 2/5 da recebida da fonte quente, é correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte energética rejeitada em kJ vale, respectivamente. Eu não tenho a menor ideia. Eu não lembro disso. Considerando que o trabalho realizado pela máquina vale 1,2. Ok. Sabemos que a máquina, de toda a energia que ela recebe, eu não sei quanto é a princípio, mas de toda a energia que ela recebe, ela transforma só 1,2 em trabalho. Tá. Né? Tem perdas. Né? Uma parte vira barulho, uma parte da energia vira calor. Ok? Ok. E que parte energética rejeitada para a fonte fria vale 2/5 da recebida da fonte quente. Que é 1,2 sobre 5. Isso, então vamos dizer assim, ele recebe, tem um calor quente, que é o que vem da fonte. Né? De todo esse calor, o que vai para a fonte fria, o que é perdido, né? Vou chamar de P de perda para ficar mais claro. Vai ser 2/5 do que ele recebeu, né? Tá, primeiro me explica o que significa uma fonte fria. Fonte fria é para onde vai a perda do teu trabalho, né? Por exemplo, uma geladeira, né? Uhum. Uma geladeira talvez não seja um bom exemplo, mas uma máquina a vapor. Ela tá lá fazendo um trem se mexer, que nem um desenho do Pica-Pau lá. Certo? Tá. A fonte quente é lá o forno que eles estão jogando carvão lá. A fonte fria é a Beleza? chaminé? A fonte fria é para o ambiente, né? Que no caso é a chaminé que tá jogando o calor para fora, né? Tá, entendi. A Beleza. gente queria que todo o carvão virasse energia para o motor se mexer, mas não dá, né? Uma parte vai para o ambiente.
Tá É a certo. perda, né? Então aqui é a perda. Tá? Então a perda mais o trabalho vai dar tudo que veio da fonte quente, né? Certo? Certo. Então a perda, 2/5. Uma perda considerável. 40%. 2/5 do calor quente, né? O calor que vem lá da fonte. É correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte energética rejeitada em kilojoules valem? Bem, se a perda é 2/5, significa que o trabalho é 3/5, né? Faz sentido? Sim. E a gente sabe qual que é o trabalho já, né? Então a gente pode encontrar qual que é a energia que ele recebe, né? Isso. Porque esse trabalho é 1,2K, né? Peraí, vou voltar um pouquinho. O P é 2/5. O P é o que mesmo? Perda, que foi para Perda. fonte fria. Tá. Então a perda é 2/5 A energia que ele da recebeu. energia Que é o da que é fonte quente, né? quente. Isso. O W, É o trabalho. o trabalho. O trabalho é 3/5. Porque Tá, a energia que ele não perdeu virou trabalho. virou trabalho, certo. Então, o K, O K é o quilo, né, cara? Kilojoule. É tipo 1.000 isso aqui. Posso apagar e colocar 1.000 aqui. tá, entendi. Tá, é o W que você colocou no caso, né? Isso é o W. Sim, é o W que é 1.200 joules, né? Tá. Isso aí. Pera, eu dei uma perdida aqui. O W é o que mesmo? Trabalho. Ah, tá, Work. trabalho. Tá, beleza. O W é o que. Tá, tá, o trabalho é o que não é o que é produzido e não é desperdiçado, né? Exato. Tá, beleza. Então, o trabalho e é um dado que ele deu, 1,2 kJ. Então, você colocou em joule, porque é... Ele deu em joule, né? Sim. É Como a energia. resposta, como a resposta é em kilojoule mesmo, você tinha mantido em kilojoule, tá, o que tá certo. É, posso deixar 1,2 mesmo, então, já que a resposta é em kilojoule. Ah, 1,2, beleza, entendi. Entendi. Eu tinha Vai dado ficar uma. 0,4 vezes 5, vai ficar 2. 2 kJ é o que vem da fonte. Então, se 2 kJ é o que vem da fonte quente, e 1,2 é o que virou trabalho, então 0,8 é o que foi rejeitado, né? Sim, faz sentido. E se a gente olhar as respostas, tem 0,8 ali. É só tu pensar que tem 3 coisas acontecendo: energia entrando, uma parte sendo perdida e outra parte virando trabalho. E isso tem que dar 100% da energia que entrou. O trabalho mais o que tu perdeu é 100%. E esse 60%, teoricamente, não precisa nem fazer essa conta porque já deu 0,8, né? Exato. Mas é até mais fácil achar o 60%. Porque o que é o 60%? É o rendimento da máquina, né? Então, Tá, como o rendimento da máquina foi. Rendimento é a energia que vira trabalho, tá? sim. Então, como foi 3 3 quintos, quanto que é quintos, 3 quintos? É 60%. 60%. Sim. Então, por isso que poderia ser só B ou C. É, só Daí, que por daí exclusão, dava até para dizer que era B sem fazer conta, né? Porque se isso aqui é o trabalho e ele pediu a energia rejeitada, tem que então não ser poderia ser o menos. mesmo valor do trabalho, né? Exatamente. Sim. Isso. Mas, né, uma vez que tá aí, faz a conta completa, porque. Isso, então é tudo baseado na primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: ah, diz o que mesmo? Diz que o calor é igual ao trabalho mais a perda, que normalmente a gente chama de ΔE, energia interna. Tá. Tá bom? Então, o que é o calor? É, a energia que entra no teu É a sistema. energia que entra. Tá. Calor W é a quente. força e o W é o delta E, trabalho, delta trabalho. Isso. Trabalho. a energia que virou algo útil de verdade. Aqui ele tá dando trabalho como. Que letra que é essa? Ah, ele chamou de tal. Tal.
E o ΔE é a variação de energia. Delta E é a variação de energia. Beleza. Que é, assim, delta E é a variação de energia, ok, mas no contexto de máquina térmica é a perda, tá? É o que vai para a fonte fria. Tá, o que faz muito sentido, porque o calor da fonte quente é o que vai para o trabalho, mais o que vai para a fonte fria. Isso é o que tá desenhado, né? Aham. Tá, faz sentido. Muito bom, muito bom. E que mais nós temos? Bem, eu acho que desse problema era isso, tá? Conservação de energia. Esse é um dos fundamentos mais importantes da física, né? A energia tem que ser conservada. Então a energia que entrou vai ter que ser a mesma que saiu e foi utilizada. Né? Então acaba sendo mais uma conta de proporcionalidade do que qualquer outra coisa, né? Quando tu entende esse princípio. Beleza? Beleza. Muito bem, man. Vamos continuando. Ai, ai, ai. Hoje eu comecei às 9, cara, e vou parar só às 9. Maravilha, hein? Meu Deus. Legal demais, seu professor. Mas é melhor do que dar aula para aluno na escola. Muito melhor. Na escola eles são muito ranhentos, tá louco? Você já deu aula pra turma? Pô, muito. Por isso que eu amo tanto o meu serviço de dar aula online. Quando eu dou aula online, eu dou aula para quem precisa e quer aprender, né? Diferente para quem fica mexendo no celular, tacando papelzinho na cabeça do Enchendo o outro. saco, tenho que falar alto, tenho que ficar em pé, tô aqui sentado. Bom, Daí, meu, muito melhor, graças a Deus. bom e velho Lorenzetti. Esse é. Grita no inverno. Ainda que haja elevação no custo da energia consumida de uma residência, os seus moradores não abrem mão da possibilidade de um banho aquecido agradável em dias de baixa temperatura, obviamente. Assim, nesse momento de prazer, a chave seletora do chuveiro é colocada na posição inverno, conferindo ao chuveiro uma potência de 5.600 watts. Tá, isso é totalmente descartado, né? É só saber que a potência no inverno é 5.600. 5.600. Exato. Para um banho de 15 minutos de duração, a energia elétrica consumida em kWh vale. Pô, tá. Essa potência de 5.600 watts, como é que eu transformo isso em kWh? Esse watts, ele já tem alguma medida de tempo atrelado? Não, vamos com calma. Uma coisa é quilowatt-hora, que é uma unidade de energia. Outra coisa é unidade de potência, né? Exato, que é só o quilowatt, né? Tá, então tem uma fórmula para descobrir isso, provavelmente. Basicamente, cara, se tu quer encontrar. O que ele tá pedindo é a quantidade de energia gasta em 15 minutos, né? Isso. Em quilowatt-hora. Então, bem, quilowatt, né? Aqui tá watt, né? Então o primeiro passo é passar isso aqui para quilowatt. 5.6. Isso, pronto, já tá quilowatt. Agora tem que multiplicar pela quantidade de, entre aspas, horas que ficou ligado, que foi 15 minutos, né? Que dá. 15 minutos são quantas horas? É só olhar no Uh, relógio, né? sim. É um Não é um quarto. quarto da É um hora? quarto. Isso. É um quarto. Então Sobre é só 4. multiplicar, é dividir por 4, basicamente, ou multiplicar por 1 sobre 4. Então é 5.6 vezes 1 sobre 4. Essa aí foi Ou de boa. 5.6 sobre 4. Uhum. Isso mesmo. E daí tá próximo da resposta, né? Peraí. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. 14, né? Isso, 1,4 é a resposta. É, isso mesmo. Tá, essa é uma facinha. Verdade. Como é que tu fez a divisão? Eu não fiz. Eu tava fazendo, você já jogou 14. Ah, Eu tá. ia. Eu tinha colocado 56 sobre 40, eu ia começar a dividir o 56 por por 4. 2, por 3, por 4. É. Não, tu vai fazer o seguinte. Como a gente tinha que dividir por 4 por causa de um quarto, né? Tu vai fazer o seguinte, pô, tu sabe que 56 é 40 mais 16, né? Sim. Embaixo tem. Embaixo 4 e tu pode quebrar em duas frações, né? Sim. Daí fica 10 Fica 10 mais mais 4. 4. Pronto. 14.
Não precisa fazer daquele jeito for dummies lá. Então, eu estava pensando em como que eu ia simplificar, qual seria a melhor simplificação, e é exatamente essa. Só que daí dá eu teria só que colocar uma vírgula, né? É. Show. Pô, sair comparada com aquelas outras lá, dá até uma dor no coração. E daí a questão 60 também é pelo mesmo texto e figura, né? É, deve ser, o texto que importa é o 5.600, né? Uhum. Uma besteirada. Eu acho que nem vai usar aquilo. Toma-se o mesmo chuveiro de destino exterior para onde a temperatura média é elevada. A chave seletora é passada para a posição verão, que leva a potência do chuveiro para 3.200 watts. Se na resistência moram 4 pessoas. Se na residência moram 4 pessoas que tomam um banho diário de 15 minutos, e se 40 centavos é o banho de 1 kWh consumido, a parte da conta mensal de luz relativa aos banhos custa em reais, tá. Bom, pegando que é 1,4 watts hora 15 minutos em 6.200, em 6.400, né? Era 6.400, né? Ou era 5.600? 5.600. Tá, não é. 3.200 não é metade, né? Não. Não. Tá, então. De 1 kWh consumido. Tá, então tem que fazer mais ou menos a mesma conta, né? Something like that. Para saber quantos kWh gasta com 3.200. 15 Isso aí. minutos, dá para fazer 4 banhos de 15 minutos, então é 1 hora. É 1 kWh por um dia. Então, são 30 kWh. 30 kWh de 3.200. É isso, né? Aham. Dá 30 vezes 3,2, é isso? Vezes 40 centavos, né? Então, Tá, eu só não entendi por que tu tava perguntando do outro. não, eu queria simplificar usando alguma resposta do outro, mas não deu. Não. Aqui é fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, que é passar 3.2. E. Peraí. É o preço de 1 kg. É, pronto, pô. Daí tu vai multiplicar. 960 vezes 1,4. Não, 960 vezes 0,4. Ó, 3.2 é a potência do chuveiro. Isso. Tempo que fica ligado é 15 minutos, que a gente já viu que é 1,1 sobre 4. Não, mas é 15 Só que são minutos 4 pessoas. vezes 4 vezes 30, né? 30? É, porque é diário, Ah, sim, o mês todo. Né? o mês todo. Vezes o 0,4. Pô, daí é só resolver essa continha de bar aqui, né? Aqui é tipo 3 vezes 4, 12, vai ser 12 vezes 3.2, né? E 3.2 é 3 mais 0,2 vezes 10 mais 2, né? Eu tinha chegado aqui em 960 vezes 0,4. 960 vezes 0,4. Pô, eles vão gastar 960 reais? Não, vezes 0,4. Ah, tá. Deu 960, 960 kWh. Daí, vezes 0,4. Mas eu não sei se tá Luz tá certo. alto, hein? Tá louco. Deve ser no Rio de Janeiro essa desgraça. Mas tá errado a tua conta. Tá errado? Tá. Não sei o que tu fez de errado aí, mas.
Eu fiz 3.2, eu fiz 3.2 vezes 3, deu 9.6. Vai ficar 38,4. Olha o que eu fiz aqui, vê se tu. Eu acho que tu errou na hora de multiplicar mesmo, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, peraí. Eu fiz 3.2 vezes 3. Por que eu tirei esse 3? Da onde eu tirei esse 3? Peraí. De onde que eu tirei esse 3? É 30, tá. Tá. Eu fiz 30 vezes 3.2 para saber quanto que... Porque é 1 hora, né? Aham. É 1 hora, então eu fiz 1 vezes 30 vezes 3.2, que deu 960. Então deu 960 quilowatts consumidos. Isso não tá certo? A gente quer saber dinheiro, não é quilowatt consumido. Não, sim, mas daí faz o quilowatt consumido vezes 0.4. Sim, e daí tem que dar essa mesma resposta que a minha aí. Tá, eu acho que eu fiz... Deu... Deixa eu ver se eu Posso estar errei a errado questão. também, porque não tem a resposta. Não É, tem a resposta ali. Devo ter errado alguma coisa no caminho. Vamos ver o que pode estar errado 384. aqui. 384. O teu deu 384 também? Não, eu fiz na calculadora aqui, deu 384. Não, mas Eu não havia é tirado... 384. É muito dinheiro para uma coisa só. Tu É esqueceu de dividir alguma 384. coisa aí. Não, tu Não, esqueceu 300... de dividir alguma coisa por 10 aí. Tem potência vezes tempo. 15 minutos. 4 pessoas. 30 dias no mês. Será que não é 31 dias no mês, não? Ou é um fevereiro? Não sei. Vezes 40. Preço de 1 kWh. A parte da conta mensal da luz relativa aos banhos da... Pô, mas é isso aqui que eu fiz. Não tem erro, não? Será que tá errado? 3,2 vezes 30 vezes. Se for, se for fazer pelo caminho que eu fiz, Minha resposta tá certa, pô. aí nas alternativas tem 38,4, Não, não tem. Esse que é o problema. mas tem 384. Não, também não. Não? Como eu falei, tu esqueceu de alguma divisão por 10 aí. Tem essas opções. Pensa, só o banho fosse 384. Nem no Rio de Janeiro é tão caro assim. Tá, vamos lá. Se, ué, Tu, talvez multiplicou por 4, onde era 0,4, não sei. Algo assim. o que eu fiz foi, 3.200 kWh. Isso é igual... Não, é 3.200 watts, né? 3.200 watts são quantos kWh? Já falei, pô, watt não é watt-hora. Tá certo. Como é que É transforma em uma coisa é watt-hora? potência, outra é energia, né? Tá certo, aí que me pegou. Como é que transforma para watt-hora mesmo? Se transforma watt para watt-hora. Faz vezes, tá, Pega faz, o watt que tu tem e multiplica pela quantidade de horas que ficou ligado. E assim sim, você vai ter os watt-horas, né? tá. Então, pega os 3.200 watts, faz É, já pode vezes, deixar 3,2, né? que é o que eu tinha feito, 3.2. Se eu tenho 3.2 kW, vezes 1 hora, porque são 15 minutos, 4 pessoas. Então, dá 1 hora. Então,
são 3,2 kWh por dia. Isso tá certo? Sim. Vezes 30. 3,2 3,2 vezes 30, isso aí. vezes 30. Que dá 9,6. Que dá 960. Não, dá 96. Não dá É isso. 960. Exato. Dá 96. E daí faz 96 vezes 0,4. 96 vezes 0,4 vai dar 38,4. 38,4. A mesma. Pois é, por isso que a resposta não está certa no gabarito aí. Essa é Deixa eu qual ver. questão? Essa Porra, é não a anotei. 60. É a última. É a última? Tá dizendo que é 60B. Resposta, sem resposta. Gabarito oficial, B. Ai, ai, ai. Caraca, o cara que fez esse gabarito é um jumento. Pior que eu. Sem resposta. Deu 38,4. Exato, nossa conta tá certa. Tá certo. Nossa, puta que pariu, viu? Porra, essa prova tem Bagulho é essa doido. prova, 3 questões mal feitas, 3 questões. Dificílimas. Não, tinha uma ali que só passou quem era físico. Aquela Essa lá, aqui não né? essa aqui não é dificílima, essa só não tem a resposta certa no gabarito. Pois é. Essa sem resposta é que não tem não tem no gabarito, né? Não, quer dizer, não tem na prova essa. Nossa, o cara ainda fez uma regra de 3 aqui no objetivo. Na verdade é a mesma coisa que multiplicar, não faz muita diferença. Tipo, eu fiz no papel 3 contas, e aqui na correção tem delta T, energia total. É que o delta T é o tempo, né? Ele só escreveu de Ah, outras formas, o que a gente mostrou sem muitos detalhes. escreveu de uma forma mais dando aula, né? Uma forma mais Exato, para a pessoa que pegar entender bem os detalhes ali. como se o problema, se fosse um problema muito mais, é, sei lá, com muito mais, enfim. Agora É aí para isso outra, aí. agora aí para de 2019, Pode ser. tem 20 minutos de aula, né? Dá para resolver Deixa eu umas abrir 2, aqui. 3 questões. Se tu quiser ir por esse site do Objetivo, eles têm todas as questões também. Tem todas as Não, provas deixa eu também. abrir aqui. 2019 né? Ah, essa aqui é de velocidade. Me diz uma coisa, por que eles não liberam a de 2021, por exemplo? Eles sempre esperam 2 anos para liberar as provas? 1 ano e meio? No idea, não tenho ideia. Porque, por exemplo, a gente está agora, essa vai ser a 2022-2, né? A última prova que eu encontro na internet é 2022. A de 2021, que foi 1 ano e meio atrás, eu não encontro nenhum site, nem gabarito, nem resolução, nem a prova. 2021, 2, também não encontro, e 2022, 1 também não encontro. Então tem 3 provas, as 3 provas mais recentes não existem em nenhum lugar. Eles não. É um costume isso, eu acho. Eu dou aula pro pessoal que faz SAT lá dos Estados Unidos, o Enem de lá. E é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Demora um ano, assim, pra chegar. Bom, além dos 2 gols da vitória da França sobre a Argentina por 4-3, o camisa 10 francês protagonizou uma arrancada incrível ainda no primeiro tempo da partida disputada na Arena Kazan, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Mbappé percorreu 64 metros no gramado com velocidade média de 38 km por hora. O lance culminou em um pênalti a favor da seleção europeia, convertido por Griezmann. Uma comparação com o Usain Bolt foi feita em relação ao atual recorde mundial da prova de 100 metros rasos 2009. O Usain Bolt atingiu a marca de 9,58 segundos de tempo de prova. O tempo de prova dos 100 metros rasos, caso um atleta mantivesse uma velocidade média igual a de Mbappé, nesse famoso episódio da Copa, seria igual ao recorde mundial?
Tá, daí vão ter outras alternativas, né? Então eu preciso calcular ou só por eliminação eu consigo? Acho que é importante calcular as duas coisas. Tá. O importante aqui é saber a velocidade média do Mbappé em 100 metros. A velocidade média dele foi 38 km por hora. É isso, né? Isso. A Então, questão é que a resposta está em segundos, né? sim. Então eu tenho que converter 38 km por hora para metros por segundo. E calcular também que o 100 Bolt foi 100 metros em 9,58 segundos. Quantos metros por segundo? Qual que é a velocidade do 100 Bolt? Então eu Na tenho que... prática, o que a gente tem que encontrar é o tempo aqui, né? A gente já tem o tempo do Bolt. Então dane-se o Bolt. Agora tem que fazer o tempo do Mbappé e fazer a diferença de um para o outro, né? Só isso. Em metros por segundo, é só colocar o... Dividir por 3,6. Não. Do Bolt. Como ele foi 100 Não metros... precisa fazer nada com o Bolt. A gente já tem o tempo do Bolt. Todas as respostas estão em função do tempo ali. Um segundo a mais, um segundo a menos. A gente tem que encontrar o tempo do Mbappé, entendeu? Então, o tempo do Mbappé é 38 km por hora em 64 metros, é isso, né? Isso aí. Então, é a velocidade igual a Deslocamento por tempo. deslocamento por tempo. Então, é o Então, se a gente quer o delta, tempo, passa o tempo, divide a velocidade, né? delta x por delta t. Então, 38 km por hora, eu já faço 38 vezes ou dividido. Espera aí que eu tenho que ter eu tenho que saber por mim mesmo. Vezes ou dividido por 3,6? Você que tem que me dizer. Escreve as equações aí e me diz se é dividido ou vezes. É vezes, né? Ei, velho, você que tem que me dizer. Porra, mano. Já conversou umas 3 vezes já sobre conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Não vou mais Sim, falar. a gente já fez duas questões, duas ou três questões. Isso. Se tu não lembrar, tu tem que ter o que todo mundo faz para encontrar, que não é decorar. Quilômetro por hora. O que é 1 km por hora? 1 km não é 1000 metros? Então, se 1000 tu tá em metros por quilômetro por 60. hora, isso, tu vai colocar 1000 aqui, agora não é mais quilômetro, é metro. Hora, o que é hora? Não é 3.600 segundos? Uhum. Beleza. Então, 3.600 segundos. O que era quilômetro por hora, agora ficou metro por segundo. Corta, 10 sobre 36. Então, 1, né? Pensando assim, 1 km por hora é igual a 1 metro por 3,6 Tá, então é dividido. dividido, exatamente. Então é só tu fazer isso aqui para qualquer conversão, né? Porque senão, se a gente ficar se baseando em decorar, vai ficar nervoso na hora da prova e não vai conseguir, né? Sim. Tipo do quilowatt-hora lá, né? Não é para decorar essas coisas, é para entender. Apesar que tem tanta coisa para entender, né? Mas decorar nunca dá certo, nunca vi dar certo. Então dá aproximadamente 10,5, né? Isso, ou tu Porque diz que 3. Se bem que é aqui, bem né? próximo, é Bem 38, próximo. 36. Pois é. Mas Pode as dizer que respostas também são próximas, né? então pode dizer que é aproximadamente 10. Não, aí que Aproximadamente tá. 10. Como a resposta é próxima, pode ser meio complicado fazer isso, né? Tá. Mas assim, é 10,555555555555555. Isso, exatamente. Então eu posso dizer que é aproximadamente 10,5. Então 10,5 é o que a gente quer saber, que é o... Ah, não. É 64 sobre o ΔT, sobre o tempo. Então 10,5t igual 64 metros. Então, t igual 64 dividido por 10, mais ou menos. Então, dá 6,4. Então, ele andou 6,4 metros. Não. Então, o tempo é 6,4 6,4 segundos. segundos. Exatamente. 6,4 segundos em 64 metros. 64 em 10 segundos, mais ou menos. Enquanto o Bolt andou 9, Ah, é verdade. Aqui o Bolt é, andou em 100 o metros, né? Bolt andou
A gente vai ter que achar o quanto o Bolt andou em Em 100 64 metros, metros. mais... Sim. Putz, tem esse detalhe. Pensei que os dois tinham dado a mesma É, coisa. não, por isso que eu falei que O que dá pra ou a gente fazer... achava a velocidade... Não, é porque ele quer saber se a gente colocasse... Pera, sobe rapidinho. O tempo de prova dos 100 metros rasos, caso um atleta não tivesse uma velocidade média igual ao Mbappé, ele quer saber em 100 metros quanto que seria. A velocidade média do Mbappé... Daria pra fazer isso aqui, ó. Que dá... Bem, mas eu acho que isso aqui é meio pedreiragem fazer. Agora que tu encontrou o tempo do Mbappé, Não, mas show. espera, Agora tu tem que encontrar a mesma, o quanto o Bolt teria feito em 64 metros, entendeu? é porque, calma, ele tá falando que em uma prova de 100 metros, caso um atleta não tivesse uma velocidade média igual a de Mbappé, a velocidade média do Mbappé, ela é mais ou menos 10, né? 10 metros por segundo. Então, sabendo que a velocidade média do Mbappé, deixa eu escrever aqui, velocidade Mbappé, é igual a aproximadamente 10 metros por segundo. É, independente dos 100 metros, saber qual é a velocidade do Bolt. A velocidade do Bolt vai ser super fácil também, porque é aproximadamente 10 Só que meio que tu não segundos em precisa 100 metros. novamente, né? Tu não precisa da velocidade do Bolt. Agora que tu tem a velocidade do Mbappé, a gente fez a conta, tu pode encontrar 10 quanto metros, tempo ele faria em 100 metros, né? Já que tu tem a velocidade dele. sim. Como ele andou em 10 metros por segundo, 100 metros ele faria em 10 segundos, né? 10 segundos. E o Bolt fez em 9,58. isso. Então seria Só uma que coisa de 1 minuto e só meio. que na Isso verdade é do meio. 10,5 mais ou menos, né? Então seria 10 segundos e meio. Então aproximadamente 1 segundo a mais do que o recorde mundial. Isso. Então seria B. Pois é, caraca, o bicho é rápido, correu com uma bola ainda no pé. Pô, mas 64 não é tão pouco. O bicho é bem rápido mesmo. Com certeza. Quase o recorde mundial. Mas ele não aguentaria assim, mais 40 metros, né? Mais 36 metros. Pô, eu não diria isso, o Mbappé é foda. Não, mas manter essa velocidade, talvez ele chegaria tipo uns 11 segundos. Mas mesmo assim é muito Porra, rápido. 64 metros é muito grande, cara. É o campo inteiro quase. Não, É, pera. É do meio do campo, um pouco antes do meio do campo até o gol. É muita coisa. Escorreu o muito, campo tá tem louco? 100 e poucos metros, né? 100 e... Isso. Depois daquela bolinha lá da grande área, é 30 metros ali. É, Então, porra, diante do meio do campo, tá louco. é bem rápido. 55, vamos lá. Isso é teórico. E aí, Força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória de um movimento curvilíneo. Um exemplo de força centrípeta é a força gravitacional do movimento do planeta Terra ao redor do Sol. Nesse caso, é a força gravitacional entre o planeta e a estrela que faz com que a Terra não escape da trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitá-lo.
Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel de força centrípeta é... peraí. Tá, não é a força gravitacional entre o carro e a pista. Força... A gravidade não vai ajudar em nada, hein? Ou atrapalha. Ele está falando, analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal. O movimento curvilíneo, esse carro vai para a direita ou para a esquerda, certo? É. Em uma pista horizontal, a força que mantém o papel de força centrípeta é... Deixa eu pensar um pouquinho, para ir por eliminação. Eu já sei que aí não é. Porque o motor, a força do motor, a força de tração, vai mandar o carro para frente. O que não manda o carro para os lados, porque o carro está indo para frente. E a direção tá, os pneus estão todos paralelos e os pneus estão indo para frente. O atrito, ele vai, é uma força que age para trás, é uma força que vai desacelerar o carro, correto? A força de atrito Não, entre o os pneus e atrito a é uma pista. força contra a tendência do movimento. Exato. Se a Então, assim, tendência do movimento é para é para frente, o atrito é frente, para o atrito é trás. para trás. Então, eu já posso cancelar B, porque o Por atrito entre quê? os pneus e a pista, o atrito ele faz a força para trás, não faz? Não. Calma aí, né? Nem todo atrito é para trás. Tu nunca ouviu dizer os carros que saíram pela tangente no acidente? Mas o carro tá fazendo curva, não tá? Justamente, mas o que é que segura? É o atrito do chão. Sim. Se o freio falha e o atrito do chão não rola, ele Não, sai sim, pela mas, tangente. mas nesse caso, tá, calma. O movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal significa que o carro tá fazendo curva? Sim, quando o Ah, carro ele tá tá. fazendo uma curva, né? Tipo, Tá, não, tá aqui certo, tá tá, certo, tá aqui certo. tá a curvinha. E aqui tem um carro fazendo uma curva. Porque eu confundi pista horizontal. Pista horizontal, pareceu que a pista era reta, mas a pista não é reta. É, bem, aqui a gente tem uma estrada, né? Tá entendendo? Daí ele tá fazendo a curva aqui, Sim. né? Então, se ele tá fazendo uma curva, ele tem aceleração. Porque pode ser, a velocidade pode estar constante, mas se ele tá fazendo uma curva, ele tem aceleração. Uhum, Todo objeto que faz um movimento circular tem uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, que certo. é a resultante de todas as forças que agem sobre o carro aí nesse momento. Pelo Sim. menos no plano horizontal, nesse plano, né? A gente tá vendo aqui de cima. Mas qual é a única força que age nele? Não tem nenhuma além da força de atrito. Sim, não, tá certo. Eu não tinha percebido que era uma curva. Aham. Eu pulei o curvilíneo, porque eu até fiz aqui seta para frente, seta para trás, não fiz nenhuma seta para o lado. Mas não faz sentido, porque é uma questão de força centrípeta, né? É, o que mantém o giro dele é a força centrípeta. Exatamente. Que é o que faz com que a gente fique reto, vai de um lado para o outro no carro, né? Isso aí. Tá, beleza. A força de atrito é o que mantém o carro, tá? É É, a única força que é pro lado, é o atrito. sim, Faz porque sentido. qual que é a tendência desse movimento aqui, A, né? a força peso do carro é seguir o trajeto, né? É ir para Não, vamos frente. misturar as coisas. Força-peso é gravidade, não tem nada a ver. A Tá, tendência do carro é manter esse movimento para frente. Tanto é tá. que se o atrito para, né? Se tem areia na pista ou o freio para de funcionar, e morre, certo? Certo. Então é sempre a questão do atrito. Força peso sempre é... A peso não vai agir aqui, porque a Sim. peso está para baixo, ela está em Não, direção à não, terra. sim. Mas força peso é sempre para baixo. É sempre a força do peso. Isso. Então aqui estaria para dentro da tela, né? Certo. Não tem como É, desenhar ela. força normal dos pneus na pista é para frente, no caso. Para cima. Para Se a cima? gravidade é para baixo, a normal é para cima. A normal é sempre normal à superfície. Então, a gente poderia dizer assim com uma notação de 3 dimensões, que a peso é um pontinho e a normal é um xizinho. Que a normal é ao contrário. A peso é o xizinho, a normal é o pontinho. A normal está aqui vindo na nossa direção e a peso está indo para baixo.
Então elas não vão interferir em nada no movimento, porque esse carro não está nem voando e nem caindo, né? Tá, então, por exemplo, num avião, a força normal é para cima e a força Não de tem peso força é para normal no baixo. avião. A normal tem que ter uma superfície. Tá, Como o então, avião está voando, não tem superfície, né? tá, avião é outra coisa, aerodinâmica, eu tô confundindo tudo. Dá para força- dizer que tem a força-peso ali e a força da resistência do ar, mas Tá, a questão não é essa, né? força normal é uma Só que não tem força superfície. na superfície, então, por exemplo, eu tô de pé. A força normal é a força do Que o chão aplica em ti. o chão aplica em mim. Ah, não sabia disso. E a força peso é a força que eu aplico no chão. De certa forma, na verdade, assim, para ser bem preciso, a força-peso é a força que a Terra aplica em ti, né? Mas isso não seria a força gravitacional também? É a mesma coisa? Sim, peso e gravitacional é a mesma coisa. Tá. Isso aqui, então essa A e E é muito parecida. São muito parecidas, né? Oi? A e E são muito parecidas. Força A peso e do E? carro força peso do carro e a força de gravitacional entre o carro e a pista. Não, é a mesma coisa e não vai servir de nada aqui. Não, assim, eu só tô querendo entender as alternativas. A força de tração do motor vai levar ele para frente, correto? Ah, sim, as alternativas. É. Força-peso do carro, não vai interferir em nada. Força de atrito, é que está evitando dele sair pela tangente. Força normal, não está afetando em nada. Não, não, Por que, sim, que peso e normal não estão afetando em nada? Porque estão numa dimensão diferente, na outra dimensão, a para dimensão de não cima e estar para baixo. acontecendo o movimento. E na Tá, física, as forças que interessam para o movimento é só aquelas na dimensão do movimento. correto. A E gravidade não vai me ajudar em nada aí para frente ou para trás, porque a gravidade, eu andando aqui na minha casa, a gravidade é na vertical, eu ando na horizontal. sim. E a força de tração para frente. A força de tração do motor é só a força que faz ele para frente. Não tem nada a ver com aquele lado. Né? E a Perfeito. gravitacional menos ainda. Isso aí. Perfeito. Essa é legal, essa do atrito aí é legal. É só tu lembrar, né? Por que um carro sai pela tangente? Porque tem areia na pista, porque o freio não funcionou. Tudo questão de atrito, né? Uhum. Perfeito.